Olá pessoal, meu nome é Concésio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. No último vídeo nós acompanhamos a história dos filhos de Israel em sua caminhada pelo deserto em direção à terra prometida. Eles chegaram perto do Monte Sinai e acamparam lá. E agora no capítulo 19 do livro de Êxodos nós continuamos nossa história. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia eles chegaram ao deserto de Sinai e acamparam em frente ao monte. Moisés subiu o monte e Deus falou com ele, dizendo: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste o que fiz aos egípcios e como vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis por reino sacerdotal e nação santa. Então Moisés chamou os anciãos do povo e disse tudo o que o Senhor tinha falado. O povo respondeu em uma só voz, dizendo: Tudo o que o Senhor falou, assim faremos. Então o Senhor disse a Moisés: Eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam em ti. Então Moisés falou a todo o povo: Santificai-vos amanhã e estejam prontos, porque ao terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Então o povo se santificou e ao amanhecer do terceiro dia houve relâmpagos e trovões, e uma espessa nuvem desceu sobre o monte, e havia um som muito forte de uma trombeta. O povo que estava no arraial tremeu de medo. Então Moisés levou o povo para fora ao encontro de Deus, e eles se puseram no pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido com fogo, subia uma fumaça parecendo de uma fornalha, e o monte tremia todo. O Senhor desceu sobre o monte, chamou Moisés e lhe disse: Avise o povo para que não se aproxime do monte. Então Moisés desceu e avisou. E no capítulo 20, quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o monte pegando fogo e o clamor da trombeta, eles correram e falaram para Moisés: Vai você e fala com Deus, que ele não fale conosco, senão nós vamos morrer. E é aqui que Deus chama Moisés e lhe dá os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem em semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, e não te curvará, nem servirá a essas imagens. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, no sábado, é o dia do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver em tuas portas. Quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Esse, inclusive, é o mandamento que Paulo fala lá em Efésios 6:2, que é o primeiro mandamento com promessa, porque Deus completa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, depois de dar os 10 mandamentos a Moisés, Deus começa a listar os estatutos e as leis que vão reger o seu povo. No capítulo 21 até o 23, ele lista alguns desses estatutos. São 613 leis que continuam a ser listadas e descritas nos livros de Número, Levíticos e Deuteronômios. Como esse é um vídeo das histórias da Bíblia, eu não vou ficar lendo todas as leis para vocês, mas tem algumas que já são mais conhecidas, como
Se dois homens brigarem e um ferir o outro, e se houver um dano grave, se dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. No capítulo 22, se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Não afligirás a viúva nem o órfão, se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. No capítulo 23, não seguirás a multidão para fazer o mal. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o jumento desgarrado, sem falta o restituirás. Da falsa acusação te guardarás, e não matarás o inocente ou o justo, pois eu não justificarei o ímpio. Também não aceitarás suborno, pois o suborno cega a vista do que os recebe e perverte as palavras dos justos. E vocês podem ler todas as outras leis que se encontram nesses capítulos. E agora, continuando no capítulo 24, Moisés escreveu todos esses estatutos que Deus lhe deu. Ele ficou no monte por 40 dias e 40 noites. Deus sabia muito bem da necessidade do homem de representações físicas das coisas espirituais. Então, do capítulo 25 ao 27, ele dá instruções específicas a Moisés sobre a construção do tabernáculo de Deus, que era a tenda, e da arca da aliança, onde seriam guardadas as tábuas da lei. No capítulo 28, ele descreve como deveriam ser as roupas usadas pelos sacerdotes no templo. E no 29, como seria a cerimônia de consagração desses sacerdotes. No capítulo 30, ele dá instruções específicas como deveriam ser feitos o altar e todos os utensílios usados no templo. E como muitas das coisas eram feitas em trabalhos artesanais, no ouro, em pedras, madeira e tecidos, no capítulo 31, ele disse a Moisés: eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus e de habilidade e inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas, trabalhos em ouro, em prata, bronze, em pedras, entalhadura em madeira, enfim, para todos os trabalhos de todos os tipos. E além disso, designei por companheiro a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e lhe dei também toda a habilidade em todos os artífices, para que faça tudo o que eu tenho ordenado. Então Deus deu o dom para as pessoas que ele queria que fizessem os trabalhos. E no versículo 18 do capítulo 31, quando Deus acabou de falar com Moisés, ele lhe deu as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, no capítulo 32, quando o povo viu que Moisés estava demorando muito, já tinha 40 dias que ele tinha subido a montanha, eles perderam a paciência. Como acontece muitas vezes com a gente cansa de esperar a Deus. Vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque aquele Moisés nós não sabemos o que lhe aconteceu. Engraçado é que Arão nem discutiu com o povo. Ele disse: tirem todos os pingentes de ouro das suas orelhas e entreguem para mim. Eles entregaram e Arão fez um bezerro de ouro. E eles disseram: ó Israel, são esses os deuses que te tiraram do Egito. Arão, na hora que viu isso, fez um altar, eles colocaram o bezerro e ele disse: amanhã é a festa do Senhor. E no dia seguinte eles começaram a oferecer sacrifícios, começaram a beber e comemorar. Então lá no alto do monte o Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que você trouxe do Egito já se corrompeu. Depressa eles se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram um bezerro de ouro, estão se inclinando a ele e oferecendo sacrifícios.
É bom lembrar que logo que eles chegaram no Monte Sinai e Deus falou a primeira vez com Moisés, o povo respondeu: tudo que o Senhor falar, nós seguiremos. Então aqui o Senhor disse: eu tenho visto esse povo e é um povo de dura serviço, de coração duro. Agora deixa que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Mas Moisés suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra esse povo que o Senhor tirou do Egito com grande força e com forte mão? O que vão dizer os egípcios que o Senhor os tirou de lá para matá-los no deserto? Lembra-te da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaque e com Israel, os teus servos, e disse que ia multiplicar os seus descendentes e lhes dar toda essa terra. Então o Senhor se arrependeu do mal que ele falou que ia fazer ao povo. Moisés se voltou e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão. As tábuas eram escritas dos dois lados e eram obras de Deus, esculpidas e escritas pelo Senhor. E Josué, que foi o único que ficou no monte esperando Moisés descer, quando ouviu o barulho no acampamento, disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra. Mas Moisés respondeu: isso não é barulho nem de vitória nem de derrota, mas é o barulho daqueles que cantam. Quando Moisés chegou no acampamento e viu o bezerro e o povo dançando, ele ficou muito irado. Ficou com tanta raiva que jogou as tábuas da lei no chão e quebrou elas ao pé do monte. Quando ele estava em cima do monte, Deus já tinha visto o que o povo estava fazendo. Por isso é que o Senhor ficou irritado. Mas Moisés não sabia, então ele ficou todo calmo, acalmou a Deus. Só que na hora que ele desceu, ele viu, ficou tão irritado quanto Deus. E acabou quebrando toda a lei de uma só vez. Então Moisés pegou o bezerro, esmigalhou, jogou o pó na água, fez o povo beber e perguntou para Arão: o que esse povo te fez? E Arão respondeu: não se irrite comigo, você sabe que esse povo é propenso ao mal. Então Moisés, quando viu que o povo ainda estava desenfreado, se colocou na entrada do acampamento e disse: quem é do Senhor, venha a mim. E então se ajuntaram a ele todos os que eram da tribo de Levi. E ele disse: matem a todos os que foram corrompidos, saiam pelo arraial. E naquele dia morreram 3.000 homens. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora eu vou subir ao monte e interceder com o Senhor pelo seu pecado. E assim Moisés subiu ao Senhor e disse: ó Senhor, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo deuses para si. Agora eu te peço, perdoa o pecado desse povo, ou então me risca do livro que o Senhor escreveu. Mas o Senhor respondeu a ele: aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Então, no capítulo 33, o Senhor disse mais a Moisés: vai agora tu e o teu povo e sobe para a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu enviarei um anjo adiante de ti. Mas não subirei com vocês, porque vocês são um povo duro de coração, senão eu vou consumi-los. Quando o povo ouviu essas notícias, eles choraram muito e ninguém mais quis se vestir com enfeites nas roupas. Todos eles largaram os enfeites ao pé do monte Horebe. Então, no capítulo 34, o Senhor disse a Moisés: corta 2 tábuas de pedras como as primeiras que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras. Prepara-te amanhã e suba o monte. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu o monte Sinai, como o Senhor tinha ordenado, levando as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu sobre o monte numa nuvem, e Moisés ficou lá mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo na mão as 2 tábuas do testemunho, ele não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia, porque ele tinha falado com Deus. Arão, irmão de Moisés, e todos os filhos de Israel que olhavam para ele,
tinham medo de se aproximar dele, porque a pele do seu rosto resplandecia. Mesmo assim, ele chamou Arão e os príncipes do povo e falou com eles todas as coisas que o Senhor tinha dito. E depois colocou um véu sobre o seu rosto. Quando ele subia para falar com o Senhor, ele retirava o véu. Depois colocava de novo, porque o seu rosto ficava brilhando. E agora, os capítulos 35 a 39 contam todos os detalhes dos trabalhos para construir a tenda do tabernáculo, a arca, a mesa e todos os utensílios que eram usados nele. No capítulo 40, Deus fala com Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, vocês vão levantar a tenda do tabernáculo da congregação e colocar a arca do testemunho dentro dele e cobrir com o véu. A tenda era armada bem longe fora do acampamento, e quando Moisés saía para a tenda, todo o povo ficava, cada um na porta da sua tenda, olhando ele até entrar. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo que via a coluna descendo ficava na porta da sua tenda e se inclinava. O Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer um conversa com seu amigo. E depois Moisés saía e voltava para o acampamento. Mas Josué, o filho de Num, não saía nunca de perto da tenda. E era assim que acontecia. A nuvem cobria a tenda do tabernáculo. De noite ela tinha aparência de fogo. E sempre que a nuvem se levantava, os filhos de Israel levantavam o acampamento e partiam, seguindo a nuvem. Onde ela parava, ali eles acampavam e ficavam acampados todos os dias até que ela se levantasse e partisse novamente. E foi assim durante toda a jornada até a Terra Prometida. E aqui termina o livro de Êxodos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.